Eu sei que algumas mortes, elas são mais difíceis de atribuir um significado, que é o 5º estágio, que a gente chama de aceitação. É quando você aceita aquilo de fato. Isso aconteceu porque deveria acontecer. Então, eu fui demitido porque era o melhor para mim, eu estava numa vida horrível, era isso que Deus queria da minha vida, ou... O universo, né? Isso. O universo, ou era a história que nós escrevemos, é quando você aceita de fato que aquilo aconteceu. Só que se a pessoa não tem recurso para entender, para compreender, para caminhar, ela não vai para a fase da aceitação. Ela fica patinando ali atrás. E o aceitar é tão mágico, é tão libertador. Por exemplo, eu trabalho há 15 anos com treinamento presencial. Então, eu 150 pessoas na sala, era a coisa mais linda, eu adorava. E aí vem uma pandemia. No meu segmento, eu falo, é uma falta de responsabilidade, porque as pessoas choram muito, então passa muita mão no rosto. Seca o rosto, secreção, lá. Então, logo no primeiro final de semana, eu falei, paro ou não paro? Aí eu parei, morrendo de medo. Eu lembro que o Sebrae parou, e eu era parceira do Sebrae, falei, bom, se o Sebrae parou, eu vou parar também. Vamos parar também. Aí alguns amigos não pararam, e todo mundo foi pro hospital, foi bem no comecinho da pandemia. E olha o tempo que eu demorei para estabelecer um luto, assim, acabou, não vai voltar. Aí todo mundo, nossa, que grossa, mas eu precisei entender que não ia voltar para poder olhar para outras possibilidades de negócio. Então eu só sabia ganhar dinheiro ali daquele jeito, aí vem uma pandemia, me impede de agir na sala de treinamento, mas foi difícil, é muito difícil, mesmo com recurso. Então assim, o 5º estágio, ele traz uma nova perspectiva. Então, quando você aceita, eu não deveria mesmo ficar com aquela pessoa, não era pra mim, eu não estava feliz, você aceitou. Aí você começa a dar uma olhadinha pro lado, baixa o aplicativozinho. Baixa um Tinder da vida. Exato, começa a ir pra academia. Sai dando like em todo mundo. Começa a ir pra academia, dá uma olhadinha de lado. Que então, bom. assim, numa morte, quando as pessoas não aceitam e ficam ali chorando, quando você aceita a morte... Você começa até a conversar com a pessoa, perceber que ela pode estar com Jesus, ou que seja qual é a sua crença, ela está num lugar sagrado. E aí é fácil seguir adiante. Aí você vai mexer no armário para doar as roupas, ou você vai fazer alguma coisa, alguma ação que não seja chorar. Então, por isso que eu falo, quando você está chorando ali, é importante você perceber que é bom aquilo. Não um choro enlouquecido, desenfreado, sem questionar. Me leva junto! Mas é muito importante o choro, porque você termina aquele ciclo. Então, imagina que o luto ele tem um ciclo, assim, uma bolinha. Uma bolinha. Estágio 1, estágio 2, 3, vai cair 4, 5º. É um ciclo. Então, alguns ciclos eles são mais complexos, maiores, fazem uma bolinha bem maiorzona, que são mais pesados, e outros são mais curtos. Então, você precisa aceitar que aquele seu amigo não era um brother que você queria. Acaba, encerra. Aceita que aquela pessoa que você conviveu e que foi tão amigo durante um tempo não está mais com você. É uma morte, é um choro. Precisa encerrar o ciclo. E um relacionamento, mesma coisa. A mesma coisa. Mas eu vivi 10 anos, meu Deus, e agora tá tudo acabado? Não tá. É o tempo que tinha que ser, né? Mas o tempo que tinha que ser é colocar a pessoa no 5º estágio. Sim. Porque é que o universo permitiu você conhecer essa pessoa, o que você aprendeu, o que você aprendeu, e o que vai acontecer. O que é a pessoa aprendeu, né? Exato, com você. É o 5º estágio. Quando você está no 5º estágio, a vida flui. Então, por isso, se tiver alguém chorando muito, é bom. Não fala, sai dessa, chora. Até porque não faz sentido, né? Se ela precisa viver essa fase, né? Precisa. E aí fica bem. Então, para quem perdeu pessoas durante a pandemia, que eu falei, é difícil atribuir um significado, eu recebi um direct no meu Instagram, logo depois de uma pauta sobre, não era luto, não lembro o que era. A menina falou assim, eu perdi o meu marido, o meu pai e o meu irmão nessa pandemia. Olha. Eu sou uma metralhadora de ressignificação e de colinho. Mas aí... Na hora que eu abri aquela mensagem... Falei, gente... E agora, né? Ou seja, ela precisa de uma bela dose extra e talvez auxílio de um profissional para conseguir ir além, para conseguir ir adiante. Fizemos um trabalho lindo com ela. Olha só, 5 sessões, ou só 5 sessões. É mesmo? E hoje ela auxilia os familiares das vítimas do Covid. E voltado para a área profissional. Que bacana. Então, assim...
as pessoas que eram... É muro de arrimo que fala? Como que é? Muro de arrimo, De família. É isso que fala? Fala isso mesmo. Arrimo de família, não é? Arrimo de família. É isso? Como é que fala? Não, é arrimo de família. Arrimo, não é muro de arrimo. Eu falei muro de arrimo. Arrimo de família. Que é quase um muro de arrimo. É quase um muro. Então, não deixa de ser um pilar. Não deixa de ser. Mas arrimo de família, é isso mesmo. Então, ela arrumou força. É claro que eu trabalho com uma equipe multidisciplinar. Só uma vírgula. Pra quem não sabe o que é arrimo de família, porque você sabe que... Não sabe? Não, mas tem muita galera nova que tá aqui, que assiste o nosso podcast, que ouve, que às vezes nunca ouviu falar. Porque arrimo de família é um termo mais... tiazinha. Não, mas eu também, né? Entregando a idade. Então, arrimo de família é a pessoa responsável por manter a condição financeira daquela família, é o provedor, né, da família, que é o que trabalha, ganha, sustenta, paga a conta, comida, enfim, é isso. Isso. E aí ela subnichou, ela foi bem especialmente nessa área, porque ela passou por isso. Olha que lindo. Então, ela compreendeu, não é para... Se tem algum profissional, né, alguma psicóloga ouvindo, vai falar, tem coisa aí. Sim, estamos acompanhando para ver se aparece algo, se ela não está fugindo e negando, mas não. Ficou bem conectada, chorou pra caramba, passou pelo processo de luto e compreendeu que, e ela fala, eu entendi o que o Criador queria com isso, porque eu era mimada, eu era imediatista, eu não olhava para os outros, eu tinha os meus homens ao meu dispor, ao meu favor, e aí de repente eles saíram, tiraram o chão. Então eu vi o quão forte eu sou. Imagina, Rô, a situação. E agora ela ajuda todo mundo. Então, alguns lutos, eles têm um ciclo grandão e que vão precisar de mais recurso. Por isso que, às vezes, é bom um psicólogo, até um psiquiatra para fazer a regulamentação metabólica do organismo mesmo. Porque quando você começa a chorar muito, a mente, ela produz uma substância, né? Que deixa o teu corpo down mesmo. Então, endorfina, serotonina, você fica para cima, adrenalina, motivado. E quando você falta essa produção, fisicamente a pessoa sente. Por isso que aí vira uma bola de neve. Fica difícil sair da cama, é difícil se levantar, é difícil se movimentar, porque os seus pensamentos, eles geram uma substância química e que vão refletir no corpo. E que vão te deixar ali o tempo inteiro, como é que se fala? Embaixo. Vai te deixar dopado ali, vamos dizer assim. Então, assim... Para alguns casos, a atividade física melhora, porque você produz. Você começa... Outros não, outros vai repor. As pessoas têm um preconceito, né? Porque antigamente psiquiatra era para louco. E não tem nada a ver, né? Não. Muito pelo contrário. Não, imagina. Ainda mais assim, o mundo mudou, a vida mudou. Sim. São Paulo, acho que é a segunda cidade mais que estressora. Então, assim... Sabemos disso. Um lugar que... Um diazepamzinho. Nossa, né? Ou, não é bom uma medicação. Um diazepam. Não tô fazendo apologia, como é que não se automediquem. Mas é que... Os caras vão tudo já sair comprando. Não dá, né? Porque a tarja preta é só com receita, né? Tem o Rivotril, tem os Rivotril. Tem umas coisinhas assim. Dormonide. E é importante fazer um exame clínico, ver se a real necessidade daquilo. Tem umas medicações bem modernas, assim, Rô. Eu falo isso porque minha tia portuguesa velhinha, pra ela, essa área é... Ora, pois. O que você faz? Tia, eu trabalho com terapia, treinamento, psicologia. Não, vais lavar um tanque de roupa suja, vais lavar uma calçola. Trabalhas com terapia, vais lavar a louça da pia, que tá tudo ali. Porque ela falava, no meu tempo não dava, lavavas uma meia dúzia de calçolas e tava bem, Então, antigamente, era muito preconceito. Tudo E assim, tinha feminicídio, qualquer tipo. Feminicídio não, violência feminina ia pro manicômio. Então, isso acontecia de um marido não conseguir separar, pega a mulher e põe no manicômio. Transtorno bipolar, que é uma coisa comum hoje, mas as pessoas não faziam o diagnóstico correto. E transtorno bipolar... Bom, quem já conviveu com quem tem isso sabe que é extremamente difícil mesmo. Tem que ter uma ajuda profissional, tem que ter um acompanhamento, tem que tomar remedinho, sim. Porque é isso. Olha, é que as pessoas têm um preconceito em relação à medicação, mas assim, você tá com dor de cabeça... Você vai lá e toma um remédio para dor de cabeça. Você tá com dor lá na perna porque bateu lá, né? Você toma um remédio para dor ali, um relaxante muscular. Deu dor de barriga, você toma. Então, por que é que
quando você tem um sintoma desse, que é um sintoma, que é patológico, que é uma... Você tem que tomar o remédio. Aí entra de novo, a gente volta pro luto. A negação, ela tá na negação. Quando ela não, aceita, mas eu não preciso disso. Quando ela vai pro 5º estágio, ela aceita. Lembra que eu falei? Quando aceita, você tem um comportamento. Então, o pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Se eu penso que eu não tenho que ter essa doença, eu me sinto mal e não abençoada e eu me comporto de maneira doente. Se eu penso que é uma patologia e que eu posso ir muito bem, posso me cuidar, eu tenho a sensação de que eu posso conviver, né, com prognóstico, diagnóstico e prognóstico, e aí meu comportamento é diferente. Então, eu peguei uma cliente há uns 10 anos atrás, ela era enfermeira competente pra caramba, mas ela se sabotava entrando na negação porque ela não queria saber, saber de jeito nenhum. Quando ela aceitou, então, ela foi lá para o 5º estágio, aceitou o diagnóstico dela, ela subiu e ela tá como enfermeira-chefe no hospital. Quando ela percebe que ela vai descompensar, vai quebrar tudo, ela recolhe. Então, ou ela não vai trabalhar, e aí tem um diálogo legal com as pessoas que convivem com ela, todo mundo meio que já sabe, e ela não vai trabalhar. Então, Então, quer dizer, você não precisa se limitar por conta disso, muito pelo contrário. Você precisa compreender, entender, buscar uma ajuda, né, no caso, e tocar a sua vida. Porque é como uma pessoa que tem, às vezes, uma limitação física, né? Exato. Ela tem, mas aí ela ajusta aquilo pro modo de vida dela, pro trabalho e etc e tal, e vai viver uma vida normal. Exato, mas e as pessoas compreendem, né? Se ela ficasse negando aquilo, que por isso que eu falo que precisa chorar para ser feliz. Precisa chorar para ser feliz. Se ela fica negando, ela não flui, ela não vai adiante. Então, olha só, se você está ouvindo ou assistindo, identifica aí as pessoas que você ama ou você, qual o processo do luto você está em qualquer relação, seja a morte ou para uma conquista. Entende? Até a saúde financeira. O que tem a ver a morte com a saúde financeira? Encaixa aí. Encaixa e vê qual estágio que você está. Isso faz muito sentido. Esse ciclinho aí de 5 fases do luto. E aí vai ser muito bem. A fase de chorar na vida financeira é você fazer conta. É ali que você chora e vai lá, não dá, minha despesa tá bem mais alta do que a receita. Que a pessoa, meu Deus. Só que quando você aceita que você ganha menos do que você gasta, a aceitação, aí você vai se adequa, recomeço, né? Você recomeça. E quando a gente fala... Nós já fizemos uma pauta lá com a Gláucia e com a Carol sobre recomeço. O recomeçar, ele pode ser mais difícil porque ele tem uma mochila pesada. Então, quando você começa, você tá com a mochila levinha. Sim. Para recomeçar, já tem um evento de não ter conseguido anteriormente. E o que te faz não conseguir, talvez sejam escolhas erradas ou escolhas inadequadas para dentro do contexto ou a vida. Então, quem ia prever uma pandemia, Rô? Ninguém. E aí, de repente, milhões de pessoas são obrigadas a recomeçar. Transformou tudo numa loucura, a vida de todo mundo. Ninguém previa, aconteceu, todo mundo teve que se adaptar. E é uma coisa louca, porque, eu, durante a pandemia, eu vivi um tempo ali sem trabalhar, trancado dentro de casa, e aí é isso. Nossa. O boleto chega, você tem que pagar o boleto, porque o boleto, gente... Vem. Vou te falar uma coisa. Se você quer vencer na vida, seja como um boleto, porque o boleto é o único que no final ele vence. Então é isso, né? E todo mundo teve que se adequar a isso. E muita gente pirou com isso, né? Porque a gente teve um surto aí. No mindset das escolhas, porque sempre a mente vai escolher distorcer. E isso é para todo mundo. Eu adoro distorcer, super dramática. Primeiro eu sou um ser humano, depois eu vou para a área da terapia. Porque quem aqui não distorceu, não veio sentimento de incapacidade depois da pandemia? Não sou capaz, ou porque ou como eu fui burro, ou se eu tivesse escolhido... Aí vem o luto de novo. Tivesse escolhido tal coisa. Algumas pessoas facilmente identificaram os lenços aí para vender enquanto o povo estava chorando. Mas outras não, estão batendo cabeça até hoje. O que a gente não pode fazer é distorcer, porque a distorção te impede de recomeçar.